Muito bem, então, com a palavra, o eminente advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que falará pelo Partido Popular Socialista, autor da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também falará em nome da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a BGLT, impetrante do mandado de injunção, tendo, portanto, 30 minutos para a sua sustentação oral. Muito boa tarde, excelências. Queria agradecer muito, preliminarmente, a sensibilidade tradicional do tribunal de fazer o julgamento conjunto e conceder o tempo das duas ações, tanto a mim quanto ao Miticuri. É um tema constitucionalmente muito controverso, polêmico. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e falo isso para as entidades autoras desde a distribuição das ações. É sempre um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui perante essa Suprema Corte na defesa dos direitos humanos e, especialmente nesse caso, que é certamente o de maior polêmica que eu já trouxe ao tribunal, ao pleitear a criminalização específica da homofobia e da transfobia. Eu entendo a perplexidade polêmica que isso causa, mas as ações elas são pautadas, entendo eu, por profunda dogmática constitucional. Eu analiso conceitos constitucionais clássicos e tento levá-los às suas consequências lógicas. Não há nenhuma aventura jurídica, excelências. Jamais assinaria uma ação em que eu não acreditasse firmemente nas teses. E os 3 pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República nos 2 processos, creio que o demonstram à saciedade. No mínimo, no primeiro dos pedidos sucessivos de declaração de mora inconstitucional do Congresso. Esse pedido não há dúvida da possibilidade jurídica do pedido, bem como no pedido de declaração de prazo, providências que o Supremo Tribunal Federal já fez em diversas oportunidades, mas espero demonstrar também a juridicidade e pertinência dos pedidos mais ousados. Eu queria destacar que hoje acho que é um dia histórico também na Suprema Corte. Na linha da advocacia, temos 3 advogados gays sustentando, eu entre eles, uma advogada lésbica, uma advogada transgênero. O lugar de fala é importante que o movimento social respectivo esteja aqui na Suprema Corte. Espero que a Corte concorde com o eminente ministro Barroso quando propõe a superação da jurisprudência sobre a entidade de classe, para que entidades de defesa de direitos fundamentais possam exercer o controle concentrado. Mas a importância das 2 ações e do mandado de injunção especificamente também é essa, que a própria entidade diretamente interessada e que trabalha, tem pertinência temática, possa vir ao tribunal. Pleiteia-se, como muito bem exposto pelos eminentes relatores, o dever constitucional, o reconhecimento do dever constitucional do Congresso em criminalizar a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. É o que as ações explicam, se referir por homofobia e transfobia, a partir de 2 ordens expressas de legislar. O dever de criminalizar todas as formas de racismo e o dever, subsidiariamente, não entendida a homotransfobia como racismo, entendê-la como discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, que o artigo 5º, inciso 41, determina a punição. Nessa segunda hipótese, eu creio que seja inconteste que a homofobia e a transfobia se enquadram nos direitos à livre orientação sexual e livre identidade de gênero. Os eminentes juristas e entidades no processo, Senado, Câmara, AGU, que negam a existência de ordem de legislar, convenientemente ignoram o artigo 5º, inciso 41. Como que a homofobia e a transfobia não são discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais? Não explicaram no processo, com todas as vênias. Então, esse dispositivo está no coração penal do artigo 5º, um argumento topológico. Está na parte do artigo 5º, um artigo de direitos, eu sei, mas na parte em que ele se preocupou com o direito penal. Mas há um argumento substantivo, material, que justifica esse a lei punirá ser punição necessariamente penal. O princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente, que é uma notória hipótese de omissão inconstitucional. E eu entendo que a proteção insuficiente se caracteriza sempre que atendidos os pressupostos do direito penal mínimo, que me recordo de um julgado alimentado pela ministra Carmen Lúcia, não é? Me foge o número, perdão, mas que o direito penal mínimo é a teoria penal constitucionalmente adequada. Concordo plenamente.
entendo que o direito penal mínimo exige a criminalização da homotransfobia. Ele é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo, de quantidade de leis penais. Você pode ter 1000 leis penais e todos atenderem um minimalismo em tese. Os critérios são bem jurídico relevante no sentido de indispensável à vida em sociedade, e a última ratio. O bem jurídico penal entende a tolerância. E vejam, estou abaixo do respeito. Respeito é tratar como igual. Tolerar, você até entende o outro como inferior, não o aceita, mas pelo menos não o ofende, não o discrimina, não agride, não mata. O direito civil pode impor o respeito, o direito penal me parece que pode e deve impor a tolerância como indispensável à vida em sociedade. O requisito da última ratio, os poucos entes federativos que possuem leis administrativas antidiscriminatórias, como São Paulo e sua Lei 10.948 de 2001, no memorial que entreguei a Vossa Excelência, cito outros estados, não conseguem coibir a homofobia, a transfobia, a LGBTI-fobia, de maneira eficiente. Vejam, com isso não quero cair no erro da direita de achar que o direito penal, a criminalização é a panaceia de todos os males, que a mera criminalização resolve o problema social. Mas também não incorro no erro de parte das esquerdas progressistas de acharem que a criminalização de condutas não serve para nada. Uso contra os 2 lados o caso do homicídio e do estupro. Embora criminalizados, são condutas nefastamente ainda praticadas, mas muitas pessoas não praticam homicídio e estupro porque é crime. O odioso caso de anos atrás de um cidadão que pediu uma marcha de legalização do estupro após o Supremo permitir a marcha de legalização da maconha não me deixa mentir. A diferença gritante dos 2 casos me faz não explicar porque é possível uma e não a outra. E para a parte relevante da doutrina, o atendimento dos pressupostos do direito penal mínimo torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. É a doutrina dos mandados de criminalização implícitos. A professora portuguesa, Maria Conceição Ferreira da Cunha, é o grande clássico sobre o tema, Luciano Feldens e outros no Brasil. Então, permitam-me dialogar com os ministros e ministras em alguns momentos para enriquecer o debate. Confesso que não consigo entender a decisão do eminente ministro Lewandowski quando extinguiu o mandado de injunção, posteriormente reconsiderado pelo ministro Fachin, quando disse na decisão que o fato da associação impetrante considerar a proteção insuficiente não lhe permite pleitear, não torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. Ora, como Vossa Excelência e o ministro Gilmar, no julgamento da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, falaram, a proibição de proteção insuficiente é inerente ao princípio da proporcionalidade. Então, se a entidade considera a proteção insuficiente e o Supremo concorda com isso, temos uma hipótese de omissão inconstitucional. Apenas o ministro Gilmar não estar aqui, mas sua doutrina, ele especifica muito fartamente os deveres de proteção, o dever de agir do Estado para proteger as pessoas em geral e grupos vulneráveis em particular. Então, pediria que Vossa Excelência e o Tribunal considerassem essa argumentação. Sobre o cabimento do mandado de injunção. Embora haja um inconsciente coletivo na doutrina que ache que só cabe mandado de injunção para criar direito subjetivo que precisa ser constitutivamente criado por lei, não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz que cabe mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar direitos, liberdades, é a primeira parte, e prerrogativas inerentes à cidadania, parte final. A inspiração do mandado de injunção é a doutrina de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que foi relator da Comissão de Juristas do projeto de novo Código Penal, em sua doutrina sobre mandados expressos de criminalização, que diz, muito bem, que quando a criminalização é constitucionalmente obrigatória, ela se torna uma prerrogativa da cidadania. Por quê? A ordem de criminalizar não é um amesquinhamento de direitos fundamentais de quem vai ter a conduta criminalizada. O professor Gonçalves bem diz, é um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais e direitos humanos do grupo a ser protegido. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais.
Ao que me consta, liberdade, em seu sentido liberal, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, é fazer o que bem se quiser, vírgula, desde que não prejudique terceiro. Então, discursos de ódio, ofensas e discriminações a terceiro prejudicam terceiros, não estão no âmbito de proteção do direito à liberdade, nem da liberdade de expressão. Discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. A Suprema Corte dos Estados Unidos é a única que diz o contrário. Este Supremo Tribunal Federal, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia, todos repudiam um discurso de ódio. E é isso o que se quer criminalizar. A Ana Júri, que falará aqui depois, em seu memorial, fala que a criminalização da homofobia geraria um prejuízo à liberdade religiosa. Discordo veementemente. Ninguém quer condenar e prender padres e pastores por dizerem que a homossexualidade, ou seja lá o que for, é pecado. De maneira nenhuma. O que nós somos contra é o discurso de ódio. Quando despachei anos atrás, em audiência com o eminente ministro Barroso, citei um exemplo que eu sempre dou. Se eu vou a um padre, a um pastor, digo, sou gay, o que a igreja tem a dizer a esse respeito, e ele me diz de maneira respeitosa que, na visão dele, a Bíblia condena, e se eu não mudar os meus atos, eu não irei ao reino dos céus, ou irei ao inferno. Concordamos em discordar. Minha modesta opinião, a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica, mas não é crime hoje, não é dano moral hoje, e jamais vai sê-lo. Se for, vai ser inconstitucional. Vou ser o primeiro a dizer isso. Mas, mesmo exemplo, eu vou ao padre, ele se afasta e fala, sodomita sujo, saia daqui. Isso, obviamente, é um abuso do direito de liberdade de expressão. Há um claro ânimos injuriandi, que a jurisprudência diz que é um requisito para um discurso ser ilícito. Então, a ideia é, não queremos criminalizar a liberdade religiosa de ninguém, dentro ou fora das igrejas, mas não queremos que a igreja seja um âmbito de discursos de ódio. Na inicial, cito decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que declarou constitucional, convencional a condenação. Na defesa, o acusado alegou liberdade religiosa, mas para quê? Para um panfleto que vinculava a homossexualidade à pedofilia. Com todas as vênias, isso é discurso de ódio, isso é injúria, não é liberdade de expressão. Então, e a tipicidade material do direito penal é mais do que suficiente. Se uma conduta for liberdade religiosa, mesmo que ela se enquadre no silogismo da lei penal, ela não vai ser criminalizada, por um conceito material de tipicidade, punibilidade. A doutrina penal é pacífica nesse sentido. Então, é uma prerrogativa da cidadania das minorias sexuais e de gênero, a população LGBTI, a criminalização da opressão que sofre, pela verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico que nos assola. Falo banalidade do mal no sentido de Hannah Arendt, no sentido de que são pessoas ditas normais, de bem, e não monstros inomináveis, nazistas, que cometem atos horrendos, mas pessoas que convivem normalmente em sociedade, mas que de repente se sentem no pseudo-direito de agredir, ofender, discriminar e até matar pessoas LGBTI, pelo simples fato de não serem heterossexuais ou cisgênero. Nós estamos tendo o caso de heterossexual sendo vítima de homofobia e cisgênero de transfobia. Anos atrás, um pai e um filho em um caso, e 2 irmãos gêmeos estavam abraçados, foram confundidos com um casal homoafetivo e foram agredidos. O pai perdeu metade da orelha e um dos irmãos gêmeos foi morto pelas agressões. Ano passado, 2018, uma mulher cisgênero, que tinha câncer, estava careca, foi confundida com uma pessoa transexual e foi ofendida. Olha o nível da ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa. Existe ideologia de gênero, sim, mas aquela que impõe a heterossexualidade e a cisgeneridade de maneira obrigatória e pune simbólica e fisicamente aquele que ousa viver sua vida de outra forma. Ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual, travesti, trans. As pessoas se descobrem de uma forma ou de outra, mas ainda que fosse uma opção, seria uma opção muito digna e válida de ser vivida, um exercício de liberdade que não prejudica a ninguém. Isso precisa ser reiterado. E essa banalidade do mal homotransfóbico ganhou exemplos paradigmáticos no ano passado, durante o período eleitoral. Tivemos casos de um homossexual e um negro assassinados, com todas as vênias, por eleitor de Bolsonaro por questão política. Uma travesti foi assassinada sob o grito de Bolsonaro. E
temos um nefasto grito que começou na torcida do Atlético Mineiro, mas se difunde, eu tenho links, eu provo tudo que eu alego, dizendo, aspas, ô bicharada, toma cuidado, Bolsonaro vai matar viado, fecha aspas. Veja o inconsciente coletivo, veja o que os eleitores de Bolsonaro se sentem legitimados, e ao que me consta ele não fez um repúdio veemente. Tem honestidade intelectual. Numa matéria online, que posso achar, ele disse que não é a favor da violência. Numa matéria online que muita gente não viu. Acho que precisaria de algo mais enfático. Não me levem a mal, não quero fazer discurso político contra o presidente eleito. Mas eu entendo que estes fatos justificam a invocação da função contramajoritária desta Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, na defesa de minorias e grupos vulneráveis, e também as funções representativa e iluminista, com primor defendidas pelo ministro Roberto Barroso na doutrina. Porque a jurisdição constitucional, seja como se nomeie as suas funções, ela se legitima quando há alguma inconstitucionalidade envolvida. Creio que já mostrei uma série de situações de proteção insuficiente e opressão a um grupo vulnerável que justificam, então, a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, para proteger, concretizar deveres de proteção do Estado na proteção da população LGBTI. Sempre entendi a função iluminista do ministro Barroso como maximalismo interpretativo. É uma pena o ministro Luiz Fux não estar aqui. O ministro Luiz Fux sempre, por vezes, invoca, o conceito de desacordo moral razoável de Cassio-Stein. Mas o próprio Cassio-Stein diz que não se justifica o minimalismo por esse conceito quando temos direitos fundamentais envolvidos, que são o coração substantivo da Constituição. Que significa, que exige o maximalismo. E o minimalismo não significa não julgar, não significa pedir vista até acabar o desacordo moral razoável. Significa decidir o estritamente necessário, sem considerações mais amplas, não expressamente requeridas. Então, tem sido divulgado na mídia ontem que talvez alguém peça vista no julgamento, saiu no Estadão hoje, inclusive, pediria encarecidamente que isso não acontecesse, que o tribunal julgue até o final, ou pelo menos que seja um pedido de vista que respeite o prazo regimental, para não se tornar o que o eminente ministro Marco Aurélio, por vezes, chama de perdido de vista. Temos uma urgência social. O voto do eminente ministro Celso foi distribuído em dezembro, o meu memorial também, o ministro Fachin liberou para julgamento em 2017. O tribunal está preparado para julgar, então peço encarecidamente que isso aconteça, senão subirei à tribuna para pedir medida cautelar, principalmente se já tivermos maioria. Formularei petição nesse sentido, se necessário. Então, clama-se que o STF mantenha sua maravilhosa jurisprudência antidiscriminatória na proteção de minorias e grupos vulneráveis e reconheça o dever de proteção da população LGBTI. Isso justifica o cabimento do mandado de injunção e entendo que na ADIM por omissão reforça, porque o mandado de injunção, o Supremo sempre entendeu que a diferença para a ADO era o interesse de agir. Então, a ADO você não precisa provar uma necessidade social e no MI é necessário. Mas creio que essas considerações justificam ainda mais o cabimento da ADO também. Homotransfobia como crime de racismo, que o eminente ministro Celso, no seu relatório, já me ajudou muito na explicação do que as petições iniciais alegam. E o parecer da PGR. O Supremo, no famoso caso Elvanger, HC 82424, decidiu que o antissemitismo é espécie de racismo, na acepção político, social e não biológica. Embora a discriminação por religião já fosse crime, o Supremo entendeu que o antissemitismo era uma discriminação por raça. Por quê? Quando o caso chegou ao Supremo, o senhor Elvanger alegou que seria um crime de discriminação não racista e por isso estaria prescrito. Se fosse, e foi o voto vencido do ministro Moreira Alves, inclusive. O Supremo reconheceu o antissemitismo como crime de discriminação por raça para puxar a imprescritibilidade da Constituição. Então, a maioria do STF, reconhecendo que a Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, e a lei antirracismo falam em raça e cor em palavras diferentes, donde, pela máxima hermenêutica, que a lei não possui palavras inúteis, não se pode considerar raça e racismo apenas pelo critério fenotípico de cor de pele,
enquadrou o antissemitismo como discriminação por raça, tendo como ratio decidendi, fundamento determinante, o projeto Genoma ter acabado com a crença de que a humanidade é formada por raças biologicamente distintas entre si. Então, ministro Nelson Jobim, para o racismo não virar crime impossível, pela unicidade biológica da raça humana, abandonou-se de vez o conceito biológico e adotou-se o conceito político-social. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Bem, se este é o conceito constitucional de racismo, conceito ontológico constitucional de racismo, eu acredito que ele seja, então a homofobia e a transfobia configuram um crime de racismo. Você inferioriza as pessoas LGBTI relativamente a heterossexuais e cisgênero. O heterossexismo e o cissexismo, ideologias que pregam a heterossexualidade e a cisgeneridade obrigatórias, são ideologias racistas, porque visam classificar o outro como desigual, inferior, estigmatizá-lo a partir de estereótipos negativos e naturalizar o grupo hegemônico como o único natural. Eu proponho, inclusive, que, como requisitos dessa inferiorização de grupos ser racista, que se restringe ainda mais o conceito para que só ocorram discriminações estruturais, sistemáticas, institucionais e históricas, justamente para não ser qualquer coisa que possa ser considerado em racismo. O legislador pode criminalizar praticamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade. Vamos sintetizar assim. Mas, se ele colocar na lei de antirracismo crime de discriminação por time de futebol, por cor de cabelo, e sim, ouvimos isso nas discussões informais, serão crimes de discriminação não racistas, que prescrevem. Então, esse conceito do Supremo dá uma racionalidade que justifica os critérios da lei antirracismo, que fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Ora, quem está querendo privilégios aqui? São religiosos fundamentalistas que não querem que a mesma criminalização que lhes protege, que é a opressão a religiosos, seja garantida à população LGBTI pela criminalização da LGBTI-fobia. Queremos igual proteção penal. Sempre que o Estado reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza a conduta. Isso é criticável nas esquerdas, mas é um fato objetivo. Beira a má-fé, a violação da boa-fé objetiva, o Senado alegar que a criminalização não resolve o problema. O Congresso criminaliza tudo quando ele entende que a opressão é intolerável. Lei antirracismo, vamos ficar na negrofobia. Lei Maria da Penha, discriminação do HIV/AIDS, crimes contra a infância, crimes contra o idoso nos estatutos respectivos, feminicídio, que na prática é um aumento de pena. Então, não se pode hierarquizar opressões. Se outras opressões contra grupos vulneráveis são criminalizadas, a opressão contra LGBTs tem que ser criminalizada da mesma forma. É esse o sentido do direito à igual proteção penal. Na síntese da minha querida amiga e grande Djamila Ribeiro, que não fala de homotransfobia, a ilação é minha, racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder entre um grupo dominante e um grupo dominado. E o restante da literatura negra antirracismo, que cito no memorial, afirma: raça é um dispositivo político-social de poder que tem a finalidade de garantir privilégios sociais a um grupo dominante e estigmatizar um grupo dominado, uma construção social de ideologia segregacionista que reproduz relações hierárquicas de poder, falando, autores negros, em alterofobia, discriminação do outro, para naturalizar e justificar desigualdades e a segregação de grupos a partir de estereótipos negativos do grupo inferiorizado e estereótipos positivos. Classificar o grupo dominante como pessoa ideal e o grupo dominado como pessoa degenerada. Veja que tivemos degeneração racial para oprimir negros e tivemos a teoria da degeneração sexual para oprimir pessoas LGBTI. Vejam, esse raciocínio não supõe analogia em Mallam Partem. Se o conceito de racismo é político e social,
inferiorização de um grupo social sobre outro. Então, a interpretação literal, interpretação declarativa do crime de discriminação por raça, do artigo 20 da Lei 7716 de 89, que fala praticar, induzir, incitar o preconceito ou a discriminação por raça, cor, etnia, procedência social e religião, a interpretação literal dele justifica. Estamos aqui dentro do limite do teor literal, que Klaus Roxin, um dos maiores criminalistas vivos, afirma: o limite do teor literal é o único limite da interpretação penal criminalizadora. Estamos dentro da moldura normativa de que falava Kelsen. E a minha interpretação não é por um ato arbitrário de vontade. A interpretação é a partir de conceito do Supremo Tribunal Federal, que é referendado pela literatura negra antirracismo. A ilação é minha, de estender para a homotransfobia, mas acho incoerente o racismo ser um conceito político-social, mas vinculá-lo só à cor de pele. Vejam, me é dito por vezes que a discriminação contra negros e contra LGBTIs tem especificidades. Sim, tem. Mas peguemos a lei antirracismo: cor, etnia, procedência nacional e religião. Pegue cor e etnia, que ninguém vai duvidar que ambas são racistas. Discriminação contra negros e discriminação contra índios tem especificidades. Discriminação contra negros pobres e contra negros ricos tem especificidades também. E isso não afasta ambas serem racismo. Então, a questão é: temos um conceito abstrato de racismo afirmado pelo Supremo. Todas as opressões que se enquadrarem neste conceito serão espécies de racismo. Hoje o racismo é gênero, da qual negrofobia, xenofobia, etnofobia, religiosofobia são espécies. E entende-se que a homofobia e a transfobia também devem se enquadrar. Conceito de raça, então, um conceito valorativo da lei penal, é hegemônico do mundo, críticas doutrinárias à parte, que você pode criminalizar condutas por conceitos valorativos, desde que não haja, na terminologia alemã, uma vagueza intolerável. Não me parece que o conceito de raça, nessa acepção afirmada pelo Supremo e pela doutrina, ainda mais se acolher-se esses requisitos estruturais, sistemáticos, institucionais, históricos que proponho, seja um conceito intoleravelmente vago, com todas as vênias. Então, o pedido se pauta em precedente do Supremo. A primeira turma rejeitou uma vez nisso em um caso, o inquérito 3510 ou 90. 4 ministros disseram simplesmente que a orientação sexual não está na lei antirracismo. O ministro Fux foi o único que tentou enfrentar o argumento. Ele disse que não se poderia considerar homossexuais uma raça, porque isso seria desigualar, e o intuito da decisão da união homoafetiva na DPF 132 foi igualar. Eu respondo a isso com 2 fundamentos. Primeiro, vinculação a precedentes, do qual o ministro Fux é um dos grandes defensores no Brasil. O Supremo tem um conceito de racismo, no qual a homotransfobia se enquadra. Então, o respeito ao próprio precedente que o 926 do CPC exige em coerência e integridade da jurisprudência, demanda entender a homotransfobia como racismo. Mas eu tenho um argumento material e substantivo também. Não somos nós, LGBTI, que nos consideramos uma raça apartada, merecedora de privilégios, como nos criticam de maneira arbitrária. São homotransfóbicos que nos consideram uma raça maldita a ser exterminada. Coincidências históricas. Quando saiu essa decisão, eu peticionei na ADO 26 uma réplica à contestação do Senado, que o eminente ministro Celso explicou os fundamentos em seu relatório, citando uma entrevista de um neonazista com o rosto fechado em 2014 no SBT, dizendo que homossexuais são, aspas, raça do demônio, fecha aspas, em 2014. No HC 82424, o relator, ministro Maurício Corrêa, enfrentou o tema também. Ele disse que não importa o que nós, Supremo e judeus naquele caso, acrescento hoje, nós LGBTI, não importa o que nós pensamos, importa o que como esse grupo social é tratado socialmente. Nós somos considerados uma raça maldita, degenerada, que ou deve ser exterminada ou oprimida e estigmatizada. Esse é o senso comum de boa parte da população que tem medo da população LGBTI por preconceitos arbitrários, mas históricos e institucionalizados. Então, peço o overruling dessa decisão do Supremo por esse plenário. Inclusive porque a ação infirma seus fundamentos, então só reiterar aqueles fundamentos gera decisão nula por violação ao 489 do CPC, que diz que a decisão que não enfrenta os fundamentos aptos a infirmá-la é nula. O mesmo se diga sobre artigo de eminentes juristas, que foi citado em algumas peças, Lene Streck, Ingo Sarlet, Jacinto Coutinho, Flávio Pansieri, Clemerson Cleve, escreveram um artigo criticando o parecer da PGR.
Mas as próprias petições iniciais já infirmam os fundamentos. Eles falam que a lei punirá não deve ser punição penal, não enfrentam a questão do argumento topológico. Dizem que a proibição de proteção insuficiente só se aplica para invalidar leis, não para criar omissão inconstitucional. Bom, eles ou contrariam parte da doutrina ou ontologizaram uma teoria que pode e deve evoluir nesse caso. Como o Senado disseram que racismo e homofobia e transfobia teriam peculiaridades, não explicaram quais são as peculiaridades, alegaram sem provar. Então, mas, se o Supremo entender, de maneira incoerente a seus precedentes, não considerar a homotransfobia como racismo, então deve considerá-la discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais e declarar a mora inconstitucional com isso. Fixar prazo. Embora os poderes políticos protestem, conforme o relatório disse, o Supremo já fixou prazo. Ter projeto de lei tramitando, o Supremo já afirmou várias vezes que não afasta a mora inconstitucional. A Constituição quer que a lei seja aprovada, não que ela fique 90 anos sendo debatida no Parlamento. E estamos há pelo menos desde 2001 debatendo a homofobia e a transfobia no Congresso Nacional. Aqui, então, eu quero deixar claro, para o Supremo entender a homofobia e a transfobia como racismo, ele está em uma interpretação literal, não extensiva nem analógica. Para ele entendê-la, para ele criminalizar de outra forma, ele tem que exercer função legislativa atípica. É minha tese de doutorado, orientado pelo eminente professor Walter Claudio Rotenburg, que me honra com a presença, e sei que Vossas Excelências o conhecem, que fala da troca de sujeito. Mais importante do que cumprir a Constituição é quem cumpre. Marinoni Mitidiero, a separação de poderes confere ao Congresso o poder de concretizar a Constituição, não de inviabilizar a Constituição. Professor Baiano de Lei da Cunha, interpretação teleológica. A Constituição presume que o Congresso vai cumprir a ordem do Supremo de legislar. Mas se a Constituição ordena que o Congresso legisle e ele não legisla, cabe ao Supremo criar a norma geral e abstrata. Isso não viola a separação de poderes, freios e contrapesos. O Supremo, e aí eu concluo, ele controla a omissão inconstitucional normatizando o tema, provisoriamente. Piovesan, Marinoni Mitidiero e outros falam isso. No dia seguinte, o Congresso controla a atuação normativa do Supremo, criando a lei, porque tudo que ele não pode é não legislar. A inconstitucionalidade visa retirar a situação inconstitucional do mundo jurídico. Então, agradeço muito pelo tempo que me foi fornecido, reitero o pedido de indenização, que é pautado em forte doutrina. Talvez a PGR tenha querido dizer que não cabe na discussão da omissão inconstitucional discutir o tema, mas numa ação individual, no caso concreto, possa se discutir. Se este tiver sido o caso, pediria que se explicitasse e se dissesse que as agravantes genéricas de motivo fútil ou torpe abarcam a homotransfobia, porque isso não é feito em geral. Muitíssimo obrigado, Excelência. Obrigado a Vossa Excelência.